Amados, sejam muito bem-vindos ao canal Luz no Céu. Hoje é dia 9 de abril de 2019. Janeiro está em estágio de crise após temporal violento, temporal poderoso. Exatamente, Heraldo. Rua Jardim Botânico, lá na frente a gente tem o bairro da Gávea, lá para trás a gente tem o bairro do Maitá, e foram exatamente os bombeiros dos quartéis desses dois extremos que foram acionados para vir trabalhar aqui. A gente está vendo aqui o trabalho deles. Deixa eu só pedir para o Coutinho mostrar esse bote aqui. Ele foi o bote que estava sendo primeiro usado para fazer os resgates aqui na região. Eles amarraram esse bote, eles não estão dando informações para a gente. Eu já perguntei qual está sendo o critério de fazer o resgate das pessoas, mas eles não estão dando muitas informações. Eles estão reunidos ali, eles tentam tirar algumas crianças, alguns idosos. A gente tem umas imagens, mas dá para mostrar aqui ao vivo? Vem para cá, Coutinho, por favor. Robson Coutinho aqui comigo nessa cobertura. Essa corda foi colocada aqui para ajudar as pessoas que saem dos ônibus, que elas venham aqui segurando nessa corda, apoiadas, para que elas não sejam arrastadas pela correnteza. Tem gente que está há muitas horas dentro do ônibus, tem gente que está fraca, muita gente tem expressão de desespero. E aí eles deixaram de usar esse bote e estão usando aquele outro inflável. A gente teve a informação que eles tiveram que vir a pé até aqui, alguns bombeiros, porque eles não tinham como chegar. E a gente vê muitos populares, muitas pessoas ajudando os bombeiros nesse momento. Esses bombeiros que vocês estão vendo aí nas imagens são os bombeiros que estão atuando aqui nessa região. E a gente tem muitos carros e muitos ônibus parados, com muitas pessoas ao longo de toda essa rua. A gente tentou saber informações com o Corpo de Bombeiros para saber quantos bombeiros estão atuando nessa região, que aparentemente é uma das regiões mais afetadas por aqui, e a gente não conseguiu ainda essa informação. A gente só sabe que esses bombeiros que chegaram aqui, chegaram a pé, e agora a gente só tem esse um bote que está sendo usado para fazer resgate. A gente já viu resgate de famílias, de senhoras, tinha uma mãe com um bebezinho no colo, tinham crianças mais ou menos de 8, 9 anos. Mais cedo a gente viu um barco apenas com crianças que estavam numa van escolar sendo retirados, mas por enquanto é só isso que a gente vê, e o apoio de muita gente. Vou pedir para o Coutinho mostrar a situação mais uma vez aqui do Jardim Botânico em si, o Jardim Botânico, que está completamente alagado. E lembrar, né, Heraldo, isso não é incomum. A gente vê as pessoas passando por aqui dizendo que infelizmente já esperavam que isso fosse acontecer em algum momento. A gente já viu 3 chuvas fortes esse ano no Rio de Janeiro, mas nenhuma delas tinha provocado o caos que está provocando nesse momento aqui no Jardim Botânico, da forma que a gente está vendo. Mais cedo eu vi pedaços, paralelepípedos inteiros, vários paralelepípedos que foram arrastados pela chuva, pedaços de asfalto também sendo arrastados e ficando presos a carros, vários carros virados do avesso, tombados, uns em cima dos outros, todos arrastados pela força da chuva. E como você bem disse, a previsão é de ainda mais chuva para as próximas horas. Tem gente que fica mais desesperado e tem gente que apenas ri. Eu conversei agora há pouco com um rapaz que abandonou o carro a pedido do Corpo de Bombeiros. Ele estava com água na metade do carro, e aí eu fui conversar com ele, porque ele resolveu voltar ao carro para ver o que tinha sobrado. Vamos ouvir o que ele falou. O que você está tentando ver aqui? Como é que ficou a situação? Sobrou alguma coisa? Você abandonou o carro mais cedo? Abandonei. Eu fui tirado por um bombeiro, na verdade. Mas você mora aqui por perto? Não, eu moro em Botafogo, eu tava indo pra faculdade, depois do trabalho, e do estágio, na verdade. Aí eu fiquei no carro até enquanto deu, mas aí a água chegou na cintura, o bombeiro mandou eu sair, dizendo que ia estragar a barragem, que ia encher mais ainda, eu abandonei e fiquei ali. Até agora. Aí você veio ver como é que tá a situação do carro. Se sobrou alguma coisa, ver se ele ainda responde a chave, se tem alguma chance de ligar pra eu ir embora ainda hoje pra casa. Boa sorte. Heraldo, essa cena aí que vocês estão vendo
não é incomum. Tem muita gente que estava prestes a sair do trabalho, ou estava saindo do trabalho quando a chuva ficou mais forte. E eu pergunto para muita gente, por que vocês estão se arriscando? Porque eu não quero dormir na rua, porque eu quero voltar para casa. Tem gente que mora na Rocinha, que fica mais ou menos 2, 3 quilômetros daqui, que dizem que se preciso for, vão a pé até a comunidade. Tem gente que mora pro outro lado, lá para a Praia de Botafogo, e que diz a mesma coisa. Mas a gente que não aguenta mais ficar na rua, aguardando na chuva, e que prefere se arriscar, vai segurando na grade, vai tateando, vão em grupo, mas só querem chegar em algum espaço, pode ser em casa ou algum outro abrigo, mas não querem mais ficar no meio da rua. A cena que a gente está vendo é essa. Vocês têm alguma informação de quantas pessoas mais vocês vão conseguir retirar daqui? Meu amor, eu não posso dar entrevista não, entendeu? A gente não tá conseguindo... Opa! Um oficial. A gente não consegue nenhuma informação nesse momento do Corpo dos Bombeiros. Eu tento a todo momento, Heraldo, falar com eles, mas infelizmente eles não nos dão respostas. Eu tentei andar um pouquinho para lá desse ponto para tentar me deslocar, ver como é que é a situação, mas à medida que a gente arrasta o pé, porque a recomendação é essa, não levantar o pé, mas ir arrastando, eu vou sentindo muita areia e muita terra no chão pro lado de lá. Provavelmente é toda areia e terra que veio descendo das ruas aqui mais pro alto. Então fica muito difícil conseguir caminhar e conseguir se deslocar. Por isso esses carros todos ficam parados, ônibus parados. Coutinho, mostra pro lado de lá pra gente ver. Muita gente parada sem saber o que fazer e infelizmente a previsão é de mais chuva, portanto essa água dificilmente vai escoar para que todos saiam daqui. Cecília Flesch e as informações de momento do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro. Vocês acompanham aí imagens ao vivo da rua Jardim Botânico. É uma rua importante no Rio de Janeiro, faz uma ligação importante de bairros no Rio de Janeiro. Aí está a situação voltando a chover nesse momento na cidade e tudo parado neste ponto do Rio de Janeiro. Ao longo desta edição do Jornal das 10, nós voltaremos com novas informações ao vivo e de momento do Rio de Janeiro sobre esta situação que você acompanha aqui. Então, pessoal, as chuvas devem piorar de madrugada. Temos que fazer orações para essas pessoas que estão passando esse tipo de dificuldade, porque muitas dessas pessoas nem chegaram em casa e estão atravessando a rua com esse monte de água. Então tá muito complicado, muito perigoso. Mas as pessoas já estão ansiosas e querem chegar em casa. Já são meia-noite e tem gente ainda fazendo a travessia. Falar sobre a chuva no Rio de Janeiro. A cidade está em estágio de crise. O que eu quero dizer é o seguinte, quero dizer porque já pensou as pessoas atravessando a correnteza, né? A água, o rio que se formou nas ruas. E vem outra chuva, né? Vocês entenderam? E no momento que a pessoa estiver atravessando, vem uma outra chuva, enche de novo, né? E as pessoas vão ser arrastadas. Então tá complicado. E muitas pessoas presas em ônibus, nos carros, mais de 6 horas dentro de um ônibus com fome, doido para chegar em casa. Então eu com 31 anos, eu nunca presenciei tal situação, pessoal. Nunca. Pessoas de 50, 60, até anciões também nunca presenciaram isso. O nível mais alto de alerta. O repórter Pedro Figueiredo traz novas informações. Aí está o Pedro e continua chovendo no Rio de Janeiro. Boa noite a você, Pedro.
Oi, Heraldo, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Pois é, a chuva tinha diminuído, mas agora voltou a chover forte. A gente tá aqui na Rua Jardim Botânico, uma das principais ruas da zona sul do Rio, e a situação é essa. Os ônibus estão ilhados, os carros também. As pessoas estão aqui há mais de 4 horas dentro dos seus carros, dentro dos seus ônibus. Até algumas pessoas saíram dos carros por medo e se abrigaram nos ônibus. Os bombeiros estão auxiliando no resgate, dando prioridade principalmente às crianças. Muitas crianças, voltando da escola, ficaram presas por causa desse temporal, e os bombeiros estão aqui fazendo esse trabalho. Nesse momento eles estão trazendo novamente esse bote que está ajudando a retirar crianças de ônibus escolares, vans escolares e também dos ônibus convencionais, essas crianças que estavam voltando da escola. Lá atrás a gente mostra, não sei se o Júnior Alves consegue mostrar pra gente, tem muita gente em cima do capô dos carros para poder ficar aí num local seguro, né? Já que o nível da água está muito alto. Uma última informação, desabou mais um trecho da ciclovia Tim Maia, que liga ali o bairro de São Conrado, faz a ligação ali entre Leblon e São Conrado. Essa ciclovia que já tinha desabado um outro trecho, desabou mais um agora nessa chuva de hoje, Heraldo. Pedro Figueiredo e as informações ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigado a você. Ao longo dessa edição, nós teremos novos relatos sobre esta situação no Rio de Janeiro. Aí estão imagens ao vivo da Avenida Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, que está em estágio de alerta. Já passei muito nesse local de Jardim Botânico. É um lugar lindo, maravilhoso. Então a zona sul ela foi a principal zona mais afetada, pessoal. Então, meus amados, é o que eu sempre venho falando nos vídeos. A tendência... Olha, a informação que acaba de chegar é que uma morte foi confirmada. A tendência é, infelizmente, esse tipo de fenômeno, pessoal, ficar mais forte a cada ano. Conforme nossa magnetosfera está fraca, o raio solar, a radiação solar passa com mais intensidade, aquece os oceanos, e aquecendo os oceanos, automaticamente causará mais chuvas temporais cada vez mais agressivos, tornados, furacões, ciclones. A informação que acaba de chegar é que uma morte foi confirmada por conta dessa chuva, Heraldo. Uma morte está confirmada decorrente da chuva. A morte aconteceu na Marquês de São Vicente, no bairro da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Essa informação que a gente acaba de receber, essa forte chuva, informação confirmada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então essa é a última informação que a gente tem. Infelizmente, uma morte confirmada por conta dessa forte chuva que atinge o Rio de Janeiro nessa segunda-feira. A gente vê carros sendo rebocados, carros tentando passar pelo forte bolsão d'água, tendo problemas mais para frente, e isso tudo vai preocupando, mas é um cenário que não muda muito. Alguns carros saem, outros chegam, ficam atolados. A gente tenta até avisar que não vai dar para passar, muita gente até no desespero tenta passar, e isso tudo acaba prejudicando os motoristas por aqui. Informação que a gente tem também do Metrô Rio. O Metrô Rio informou que as linhas 1, 2 e 4, né, todas as linhas de metrô aqui do Rio de Janeiro, vão ter o serviço estendido até a 1 da manhã desta terça-feira por conta da forte chuva. Portanto, serviço do metrô estendido, motoristas agora tendo ainda problemas aqui para passar por essa chuva, a chuva que volta a apertar, e a informação, infelizmente, que a gente tem que dar é que uma morte foi confirmada na Marquês de São Vicente, rua do bairro da Gávea, da zona sul do Rio de Janeiro, infelizmente em decorrência dessa chuva que atinge o Rio de Janeiro nessa segunda-feira, Heraldo. Então é isso daí, meus amados. Forte abraço e até o próximo vídeo.